Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais uma gravação para o nosso grupo Aposentadoria Agora. Hoje a gente vai falar de Tesouro Direto e teremos mais uma participação de outro servidor, membro do grupo, o Eduardo. Ele é lá de Curitiba e nós vamos falar hoje um pouquinho de renda fixa aqui de Tesouro Direto dentro daquele tema que nós falamos que venceu a enquete lá no grupo, né? Onde eu posso aportar o meu incentivo e também o meu esforço. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado e fique à vontade, tá? Obrigado, Felipe. É, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo aqui. Né? A intenção desse vídeo é tentar ajudar, né, todos os colegas aí a é, terem mais opções, né, e mais conhecimento para a gente conseguir, né, aplicar um pouco melhor o nosso esforço contributivo ou a sobra salarial, né, dependendo de como você queira chamar, né, e o objetivo dessa live aqui, ou dessa aula que seja, né, é tentar trazer um pouco de conceitos básicos aí, né, sobre o Tesouro Direto, que é uma ferramenta ali muito legal, muito bacana que o Tesouro Direto, né, que o governo, na verdade, apresenta para a gente, né, e o objetivo hoje é trazer um pouco desse panorama aí para vocês, tá? Então, aqui, eu vou começar me apresentando, porque nem todo mundo me conhece, né, meu nome é Eduardo, eu sou o pai da Laura e da Luísa, sou casado com a Andriele, sou técnico judiciário também, né, como muitos colegas aí, e também sou planejador financeiro. Então, divido a minha atividade ali meu tempo nessas duas atividades, na verdade, né. A minha formação é Direito e Economia, né, dá para ver ali, né, pelo que eu acabei de falar. Eu me considero um apaixonado por finanças e investimentos, estudo isso há muitos anos, né, já estou há mais de 10 anos aí no mercado financeiro, né, seja aplicando recursos próprios, seja, né, fazendo planejamento aí de algumas famílias. E também sou sócio fundador aí da ZUG Planejamento Financeiro, né, que tem o objetivo de trazer mais prosperidade para as famílias. Então vamos, né, super rápido, vamos começar a falar já do Tesouro Direto, que é o que realmente importa. Então, o que é o Tesouro Direto? Na verdade, o Tesouro Direto ele é uma ferramenta, né, é um ativo financeiro de renda fixa, né, nada mais simples do que isso. E é uma dívida, né? Então, você empresta o dinheiro para o governo e o governo te dá te devolve esse dinheiro com um pouquinho de juros, né? Uma rentabilidade em cima. Ele é um título super acessível, né? Todas as pessoas podem investir e com valores muito baixos, né? Tem títulos ali que menos de R$ 30 você consegue investir hoje em dia. Então, o que facilita muito também é o nosso esforço contributivo, porque muitas vezes, né, alguns servidores ali vão ter, né, eles vão ver que vai ter uma pequena diferença só no aumento salarial ali, né, optando, né, pela migração. Então, essa pequena esse pequeno custo, né, já acessibiliza muito a entrada nesse título de renda fixa, né. Ele é 100% digital, né, a gente, mais para frente ali vou mostrar alguns exemplos de como que a gente pode investir no Tesouro Direto. Ele é considerado o mais seguro, né, porque tem o governo que é emissor, então, se der qualquer problema, né, em última instância, é só, né, o governo emitir moeda, vamos dizer assim, né, imprimir mais dinheiro lá, ele consegue pagar a dívida dele. Então, consequentemente, né, isso traz os menores retornos do mercado. Então, é lógico, você deve estar se perguntando, Eduardo, mas eu já vi, né, diversos investimentos ali de renda fixa que o valor é menor que o tesouro. Não deveria ser, né? O tesouro é o mais seguro, então ele deveria ser a base. E todos que têm mais risco, né, que são todos acima, seja de dívida de empresa, seja dívida de banco, né, ou qualquer outro tipo de renda fixa, deveria ter uma rentabilidade a mais, né, justamente por causa do risco um pouquinho acima. Ô Tá Eduardo, legal? Diga lá, Felipe. assim, vamos só para pontuar algumas coisas pro pessoal. Quem optar migrar, nós temos um esforço, vai sobrar um dinheirinho por mês. Esse tesouro Isso está mesmo. falando para a gente que funciona, né? Aportes mensais pequenos. Os magistrados é um aporte maior, né? Isso aí. Mas
Quem não optar em migrar, quem viu a palestra lá do nosso grupo, eu falo no começo das barras vermelhas. Mesmo que você não migre, o seu salário da ativa, mesmo quem tem integralidade, não vai ser igual ao seu salário da aposentadoria. Exatamente. Foi um bom ponto você tocar nisso, Felipe. Todas as simulações que a gente viu e né, isso é certo, né? Você vai ganhar menos do que você recebe hoje. É lógico, desde que você entrou, né, depois de 2003, que senão, se você entrar antes de 2003, você tem direito lá à paridade e integralidade, né? Então, você tem direito de paridade de vencimentos. Então, você recebe a mesma coisa que você, na aposentadoria, a mesma coisa que você recebe hoje. Mas quem entrou depois de 2003, né, que é a grande maioria, seja magistrados, técnicos, analistas ou outros servidores, vão com certeza receber menos, né, na aposentadoria do que recebem hoje. Então é super importante, muito importante ter pontuado isso, né? Então, independente se você migrar ou não migrar, é, a gente, todos nós vamos ter que fazer um esforço, né, e poupar um pouco de dinheiro, principalmente, né, aplicando ele para ele não perder poder de compra ao longo do tempo, né, perder para a inflação, porque lá na frente a gente vai receber menos e, consequentemente, né, isso vai dar um impacto financeiro na vida da nossa família, né, e a gente tem certeza que ninguém quer isso. Isso é principal para quem tem integralidade também antes de 2003, você não vai ter os auxílios que você tem, auxílio alimentação. Então, ainda Ah, assim, bem o seu destacado. salário líquido não vai ser igual. Você tem que tomar cuidado com isso por causa do nível financeiro. Se você quer manter o seu nível de vida, né, é bom fazer um aporte. Se você não quer, daí é uma outra Exatamente. situação, mas eu já ponho isso lá. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que o Eduardo está falando, que o Tesouro Direto é uma plataforma, tá? O Tesouro Direto não é um título, é uma plataforma onde você pode comprar um título do governo. Depois ele vai mostrar para vocês os títulos Exatamente. ali. Então Isso. todo mundo fala, comprei Tesouro Direto. Ninguém compra Tesouro Direto. Tesouro Direto é só um jeito de você acessar os títulos lá do Tesouro. Em relação ao seguro, Eduardo, você pode comentar com o pessoal, porque muita gente acha, mas o Tesouro Direto não tem FGC, então Ah, eu sim, corro mais risco. Aí você claro. explica aí que não é bem assim, né? Com certeza. Então, primeiro, né, foi bom você trazer, obrigado, Felipe. Então, o que que é o FGC, né? É o Fundo Garantidor de Crédito. O que que acontece? Muitas empresas, né, e isso é uma obrigação legal, né, elas têm uma parte dos ativos que eles emprestam, né, que eles usam para gerar, né, a dívida, né, porque assim como o Tesouro Direto que a gente empresta para o governo, tem os títulos de renda fixa que a gente empresta para os bancos, né, que são os CDBs lá, enfim. E esses CDBs, eles têm o FGC, então todo mundo acha que é mais seguro por causa disso, mas na verdade não é. O FGC, ele, né, pega uma pequena porcentagem lá de todas as transações, né, que os bancos fazem, por exemplo, e deixam lá alocado num fundo, né, para se tiver alguma inadimplência, né, de algum banco, vamos supor que algum banco pequeno ou médio ou mesmo grande quebre, né, é, aparentemente tem um valor lá que ele serve como um seguro, né, para fazer jus ali a essas dívidas, né, para não deixar os investidores na mão. Mas o que acontece? Hoje, vamos supor que 10, 15% né, entrem em uma crise financeira, e 10, 15% dos bancos entram em falência, o FGC não vai ter dinheiro para pagar todos esses. Então, é só uma pequena parte, né, das movimentações, né, que é transferido para lá. É lógico, se um banco pequeno quebra, ele consegue acessar o recurso porque não tem vamos dizer assim, nenhum caos muito grande na sociedade, né? Mas se tiver uma crise muito grande, uma guerra, né, alguma coisa mais calamidade muito grande, assim, a gente pode ser que o FGC não dê conta de pagar. E qual que é a maior segurança do Tesouro? Na verdade, ele não tem esse FGC, mas tem por trás o governo, que nada mais é do que o maior ente, né, e quem controla o dinheiro. Né? Ele, por diversos mecanismos, consegue injetar dinheiro na economia, né? E com isso, mesmo que ele não tenha, né, o recurso no momento, se ele aumentar a oferta monetária, lógico, isso tem uma outra implicação que cria inflação, mas em primeiro momento ele conseguiria pagar todas as dívidas que foram emitidas, que são as dívidas do Tesouro, né? Emitindo mais moeda. Então, por isso que, teoricamente, ele é mais seguro que
todos os outros investimentos de renda fixa. A gente Tá fala, bom? se quebrar o país, o FGC já vai ter acabado antes, né? Ah, com certeza, muito antes. Então vamos Né? lá, vamos Pode ter seguir. certeza. Tá bom? Então vamos para os títulos de tesouro, né? Que, como bem falado ali, tesouro direto, né? Pelo Felipe, o tesouro direto não é o título em si, né? É só a plataforma ou o nome dessa, vamos dizer assim, dessa renda fixa, né? Então, existem basicamente aí 5 tipos de títulos do Tesouro Direto, né? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e os tesouros indexados à inflação, que são IPCA+, Renda Mais e Educa Mais. Eu coloquei aqui uma barrinha, né, só para a gente ter mais ou menos uma noção. É lógico que isso daqui serve como um norte, só a gente não precisa seguir cegamente, né? Mas normalmente nós usamos o Tesouro Direto aqui, e eu já vou explicar mais um pouco como que funciona cada um, né? Mas nós usamos basicamente o Tesouro Selic aqui para o curto prazo. O Tesouro Prefixado pode ser tanto para o curto prazo quanto para o médio prazo, né? Aqui considerando, vamos supor, até 5 anos, né? O médio prazo ali. E os outros, né? Os demais títulos, né? O Tesouro Prefixado e os indexados à inflação, né, que é todos esses com mais aqui, é para médio e longo prazo, né? Então, você pode ver aqui que até coloquei, né, na verdade, os IPCAs aqui, né, IPCA e Renda Mais e Educa Mais, eles podem até ser considerados longo prazo, mas também médio prazo. Então, aqui é uma apresentação básica, né, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a rentabilidade agora. Então, como que funciona a rentabilidade dos títulos do Tesouro, né? Então, primeiro deles é o Tesouro Selic. Tentar, né, dar um panorama bem básico aqui. O Tesouro Selic, né, ele é o que menos tem oscilação no preço, né? Ele tem um pouquinho, mas é muito pouco, é quase imperceptível. E ele basicamente ele vai ter a rentabilidade dele atrelada à nossa taxa básica da economia, que é a chamada taxa Selic. Essa taxa Selic, ela é imposta, né, pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão lá do Banco Central, mas a cada 45 dias esse comitê se reúne para ver como que está a inflação no país, e a partir disso, né, e outros debates ali econômicos, chegar a uma taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que essa taxa ela vai servir como parâmetro para todas as demais taxas do mercado, tá? Todos os empréstimos bancários, inclusive empréstimo pessoal também, eles seguem, né, tem como base ali a taxa Selic. Então, o Tesouro Selic nada mais é do que um título atrelado à rentabilidade da Selic. Então, ele segue muito próximo da Selic. Eu até copiei aqui do site ali do Tesouro Direto, né, a abinha ali que tem para você investir no Tesouro Selic. Nesse caso aqui é o 2028. Vocês podem ver aqui que ele está aqui com uma rentabilidade anual, né, Selic mais, né, uma porcentagenzinha ali. O que é essa porcentagenzinha? Na verdade, ele é um estímulo a mais, né, que o Tesouro está dando para as pessoas contratarem, né, tomarem esse título ali, né, como empréstimo e emprestar dinheiro para o governo. Quando está mais aqui, mais alguma coisinha, né, ele vai render um pouquinho a mais do que a Selic. É uma forma de incentivar. Eventualmente, vocês podem ver que essa taxa vai estar negativa. O que acontece? É quando tem uma oferta muito grande, né, quando tem uma demanda muito grande por esses títulos, aí acaba, né, né, a lei de oferta e procura, né, acaba muita demanda, o preço acaba, né, eles podem até retirar um pouquinho de rentabilidade ali, porque tem muita procura. Então é basicamente isso, mas não vai influenciar em quase nada ali na rentabilidade, tá bom? Tesouro pré-fixado, como que funciona? Tesouro pré-fixado, ele tem uma taxa pré-estabelecida que você já vai saber o quanto que você ganha lá no final. Então, essa daqui que eu peguei, por exemplo, né, é o pré-fixado 2028, ele estava no dia de hoje, né, dando uma rentabilidade aqui de 13,64. Então, você sabe no dia da contratação desse título que você vai receber 13,64% ao ano, lá no final, quando você, né, resgatar esse título.
Ou, inclusive, quando você resgatar antes, porque uma coisa importante que deve ser falada é que todos os títulos aqui do Tesouro, eles são resgatáveis a qualquer momento. Então, você pediu o resgate ali, em 24 horas ele tá na sua conta. Então, Tesouro Selic pode ser considerado uma taxa pós-fixada e o Tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, é uma taxa pré-fixada, que você já sabe quanto você vai receber no final. Tesouro Selic a gente não sabe quanto vai receber no final, porque depende da política monetária ali, né? Eles quererem aumentar, né, estimular a economia ou não, né, dependendo de como for ali a situação econômica do país, né, para tentar aumentar ou diminuir a inflação. Basicamente, né, em linhas bem gerais, é isso que a gente precisa saber, tá bom? E por último, o Tesouro IPCA+, Renda Mais e Educa Mais, né? Vocês viram que eu coloquei aqui tudo como, né, na mesma classificação aqui. Esses daqui, eles são os indexados à inflação. Nossa, mas que nome é esse, né? Na verdade, ele vai pegar uma taxa pré-fixada, né? Que está aqui no caso a 7,90 desse título de 2029 que eu peguei, e vai atrelar ao indexador, que nesse caso é a inflação, que é o IPCA, né? IPCA é o título ali, aliás, é o índice oficial da inflação, né? Então, agora, se eu não me engano, está ali na faixa dos 5,60, né? Não sei, Felipe, se você sabe dizer exatamente quanto que está, Tá mais hoje tá mas 5 e pouquinho. 5,60, 5, 5,30. 5,60, mais ou menos isso daí, né? Isso. Então, hoje, se você contratar esse título, você então teria ali uma rentabilidade de 5,60. É lógico que o IPCA ele pode, né, variar ou não, né, dependendo de como for, mais a taxinha ali que foi contratada, né, de 7,90 por cento. Tá sendo bonzinho, Eduardo. É uma taxona isso aí, né? É, é uma taxona, mas eu já vou mostrar ali, Felipe, que dependendo de como a nossa economia caminhar, aí, infelizmente, essa taxa pode até aumentar, né? Pode aumentar. Só para o pessoal ter não ter referência, porque está tendo algumas confusões lá no grupo, né? Aquela taxa que a gente coloca no simulador, lá da RPC e também da Ecatu, que põe 4,5 lá, ela é livre de inflação, tá, gente? Então não adianta você Exatamente. comparar lá o 3, o 4 que está lá com o 13 ali, porque esse não tem inflação. E o É, IPCA ali tem sim inflação e está em 7,5, porque a nossa taxa de juros está em 15. Tá? Isso não é exatamente. uma média histórica, ela está bem alta, pode ser que ela suba mais, mas a média dela é um pouco mais baixa que isso. Então, o que nós estamos vivendo agora é um super taxas. Então, vocês não se acostumem com esses valores aí, porque você vai precisar aportar na sua aposentadoria por mais de 20, 30 anos aí. Então, hoje você consegue 7, mas amanhã nós já tivemos aí o IPCA em 2, 3, né? O IPCA mais 2, IPCA mais 3, o IPCA Exatamente. 4. Então, quando a gente coloca uma média lá, é porque você vai pegar a taxa de 7, vai pegar a taxa de 8, vai pegar a taxa de 3, de 4. Isso. Então, aproveitem esse momento para quem quiser uma renda fixa, quem puder e quem tiver, né? Mas isso aí não dura para sempre e também tem consequências na economia que a gente pode falar um outro dia, que hoje não vai dar, né, Eduardo? Isso mesmo. Só para complementar ali, né? Se a gente for pegar ali, né, uma linha temporal de uns 20, 25 anos mais ou menos, a nossa taxa média ali, né, fica mais ou menos entre 5 e 6%, né? Então, realmente, essa taxa de 7,90 é uma taxa bem alta. Lógico, historicamente falando, né? A gente tem que considerar também que o que aconteceu no passado pode não acontecer no futuro. Isso é bem importante falar também. Então, vamos seguir aqui. Bom, já falei um pouquinho, né? Só terminando aqui, né? Tesouro IPCA+, Renda Mais e Educa Mais, então eles seguem essa, essa dinâmica aqui, né, de rentabilidade. Agora eu gostaria de apresentar para vocês aqui algumas diferenças sobre o Tesouro IPCA+, e o Renda Mais, porque eu tenho visto, né, ali no nosso grupo e muitas pessoas falando que quase como se fosse uma unanimidade que vai colocar, né, o esforço contributivo ali no Renda Mais. Então, eu acho que é bom trazer essa diferença aqui, só para a gente, né, ter uma noção, né, do que é um, o que é outro, qual que é a diferença, né, de um com o outro, né? Eles são muito parecidos, né? Eles, como vocês já viram aqui, eu acabei de mostrar, né? Eles têm a mesma rentabilidade, mas eles têm algumas diferenças aqui que fazem toda a diferença. Então, a primeira delas é que
O IPCA+, você contrata o título e você tem um resgate total lá no vencimento. Então, se você esperar para, né, não resgatar ele antes, vamos supor que você contrate um título ali IPCA 2040. Lá em 2040, quando vencer o título, você recebe todo o dinheiro que você aportou. Seja num aporte único, seja aportes mensais, né? Então, vai juntar todo o dinheiro, vai render esse dinheiro, né? Esse dinheiro vai render juros, e lá no final você recebe todo esse montante de uma vez só. E no Renda Mais, não. Você não recebe todo o dinheiro na data do vencimento. Você vai recebendo ele de forma parcelada. Eu já vou mostrar ali para vocês na calculadora ali, né, do próprio site do Tesouro, né, que dá para a gente calcular ali quanto que a gente quer ter, né, quanto que a gente quer aportar e quanto que a gente vai ter lá na frente, tá? Mas então ele te dá uma renda mensal, né, a partir do vencimento, e essa renda mensal, é, ela vai se sucedendo durante o prazo de 20 anos, tá? Então você vai receber durante 20 anos. Qualquer título do Renda Mais. O IPCA+, ele tem uma flexibilidade mais alta, justamente por causa disso. Você recebe ele no final, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser aportar ele em outro título e ir tirando aos poucos para complementar a tua aposentadoria, você, né, pode fazer isso, inclusive. E no Renda Mais, como ele tem as parcelas fixas e elas não são alteráveis quando tem a vencimento do título, você não consegue, consequentemente, na verdade, a tua flexibilidade ela é menor, né? Porque você justamente não consegue mexer nessas parcelas. A, a taxa, né, que é a taxa de remuneração, acabei de mostrar ali para vocês que vai ser exatamente a mesma. É lógico que vai, quando a gente for contratar ali, e a gente pode ver depois, ele vai ter uma diferençazinha ali na rentabilidade do título, mas vai ser bem pouca coisa. Tá? Se você escolher um título que pague a mesma coisa, você vai receber a mesma coisa lá no final. Só que é lógico que no Renda Mais vai ser de forma parcelada. O IPCA+, ele tem a taxa de custódia, né, que é uma taxa que eu vou apresentar lá no final da apresentação ali, já vou mostrar para vocês qual que é o valor dela. E ela não tem isenção. O que, que é essa isenção? É justamente essa isenção da taxa de custódia. Para o Renda Mais tem. Para quais casos? Para quando você ganha uma renda de até 6 salários mínimos. Então, esse é um incentivo, né, que o Tesouro está dando aí para a gente aportar no Renda Mais. Se você vai ganhar depois até 6 salários mínimos lá na aposentadoria, né, você tem a isenção dessa taxa de custódia, que acaba aumentando um pouco a tua rentabilidade, tá bom? Caso de venda antecipada, né, como eu falei, qualquer título, né, do Tesouro Direto, você pode vender a hora que você quiser. No caso de venda antecipada, você vai ter o IR, né, no caso do IPCA+, e mais o 0,25 ao ano, né, que é essa taxinha de custódia aqui, na verdade. Se for no Renda Mais, e se você vender antes, aí depende do prazo. Se eu vendi antes de 10 anos, né, estou segurando lá o título, comprei hoje e vou vender daqui 5 anos. Aí você vai pagar essa taxa de custódia, né, vai ser nesse valor aqui, 0,5% ao ano. Se você comprou hoje, vendi meu título daqui 15 anos, aí a tua taxinha já vai cair para 0,20, que já fica menor do que o IPCA+. E se você deixar mais de 20 anos, né, e vender antecipadamente, você vai ter que pagar ali o 0,10% ao ano, tá bom? Última comparação aqui que eu queria colocar, na verdade, é mais para o perfil, né? Então, para quem que é mais indicado o IPCA+? É para quem gosta e tem condições, e tem conhecimento, né? E quer gerar melhor o seu próprio patrimônio. Então, você tem mais flexibilidade ali na hora de resgatar esse título. Já no Renda Mais, né? Se você não quiser se preocupar, ou não tiver conhecimento, ou, enfim, quiser mesmo receber uma renda passiva ali, sem se preocupar, porque você não vai precisar fazer o resgate mês a mês, né? O Tesouro vai lá, ele mesmo resgata e ele mesmo deposita na tua conta, que é a conta bancária vinculada ali, né? Então, ele tem mais previsibilidade, né? E é de forma automática, então acaba ficando mais fácil, tá Acho que bom? vocês podem ver aí, pessoal, que o governo tenta no Renda Mais criar uma previdência privada ou complementar dentro do próprio Tesouro, que era um dos anseios muitas pessoas, e esse projeto aí foi até elogiado, ganhou alguns prêmios internacionais, que o governo conseguiu criar alguma coisa dentro dele que ajuda na educação financeira, né?
Então, quem quer ter uma previsibilidade, receber por mês, na hora que o Eduardo for fazer a simulação ali, você vai ver. E hoje em dia, eu posso adiantar aqui uma simulação que eu fiz para mim, de R$ 3.600, você tendo R$ 100.000 hoje, você já conseguiria garantir esse valor, mas isso aí já é parte estrutural de carteira de finanças, a gente pode falar mais à frente. Isso mesmo. Mas são produtos parecidos com fins diferentes. Então, no Renda Mais, quanto mais tempo você fica, mais incentivo você tem, né? Vai diminuindo a taxinha de custódia. Podia ser Isso. melhor ter um descontinho de imposto de renda, né, Eduardo? Mas a gente não Opa, pode isso pedir é muito, né? ótimo, né? Mas é isso aí. Mas o que o pessoal está querendo muito pegar esse tesouro, ao invés de aportar na Icatu, por exemplo. É porque na Icatu nós temos uma previsibilidade de liquidez muito baixa. Você vai ficar até o final do fim do Isso. vínculo. Então, exoneração ou aposentadoria, você pode pegar esse dinheiro que fica lá na Icatu. Aqui você tem Uhum. mais flexibilidade nesse resgate. Só que você tem que tomar cuidado em relação à disciplina financeira, né, gente? Porque é um valor pequeno, né, para a maioria de nós que vai pôr. Então, se você não conseguir colocar todo mês, inclusive o tesouro você pode agendar, pode pagar por Pix hoje, para tentar estimular você a não guardar. Mas se você gastar esse dinheiro daí, pelo menos quem pôr na Icatu já pega direto da folha de pagamento, não tem como pegar. Você se protege de você mesmo, digamos assim. Tudo que você fizer por fora, nós vamos ter diferenciação tributária e também diferenciação de liquidez, como aqui é no Renda Mais, né, Eduardo? Exatamente. É muito bem colocado, Felipe. A Icatu, ela é ótima, né, para quem não tem a disciplina, né? Muitas pessoas, né, sabem que vai cair o dinheiro ali na conta, a pessoa já vai, né, já vai utilizar para consumo ali, vai comprar algumas outras coisas. E o interessante da Icatu é justamente isso, né, que você não tem como mexer, já vai descontado em folha ali, então para quem não tem essa para quem se conhece, né, é muito importante o autoconhecimento, né, para quem se conhece e sabe que não vai fazer esse esforço mensal aí, né, por conta própria, então o Icatu é uma excelente escolha ali, né. Tem muita Mas é gente. lógico, É, cada pessoa, né, tem uma estratégia diferente e são vários caminhos que a gente pode tomar, né, Felipe? Então, por isso que acaba ficando tão complexo essa conversa sobre previdência, né, o sobre pessoal aposentadoria. tá se sentindo sozinho porque tem que tomar decisões sozinhas conforme o seu perfil e queria um modelo, né? O modelo não vai existir e tem muita gente dizendo também, mas por que foi a Icatu? A Icatu é só para o tribunal? Não, gente, a Icatu venceu uma licitação para o estado do Paraná inteiro, para todos os órgãos públicos do governo do estado. Então, ela vai pegar o Tribunal de Justiça, o MP, vai pegar toda a parte lá dos deputados, vai pegar o governo estadual, os professores, todo mundo vai entrar lá. Ela venceu uma licitação. E ela não deixa mexer no dinheiro, não porque ela não quer, mas é porque o modelo de previdência complementar é justamente para evitar que você pegue esse dinheiro. Ele tem mais liquidez que o Paraná Previdência, que você não tem nada, você não pode sacar nada. Então você ganhou uma liquidez, só que ela não é a liquidez total, como muita gente queria ou tende a querer comparar com uma previdência privada. São É, fundos diferentes e perfis diferentes. A ideia do fundo da RPC, que é a Previdência Complementar, não é para ficar totalmente na sua mão. Então, assim, a gente tem que ponderar essas situações aí. Nós vamos tocar, Eduardo, senão você não vai para o dentista hoje. né? Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, então aqui eu trouxe só a comparação, né, dos títulos que estão sendo negociados ali, no site do Tesouro Direto, né, a gente já vai entrar ali para fazer uma simulaçãozinha para ver como que funciona isso. Mas então, o IPCA aqui, né, o 2040, né, peguei dois iguais só para comparar, né, lembra que eu comentei que dá uma diferençazinha ali de taxa? Então, olha aqui, ó, essa aqui é a diferença, ó. Tá? O IPCA 2040 hoje está pagando 7,12 e o Renda Mais 2040, 6,97, né? Aí o investimento mínimo, ó, você vê que com R$ 9,52 já consegue aportar no Renda Mais 2040. Né? O preço unitário do título aqui, esse preço aqui, na verdade, gente, ele sempre vai partir de R$ 1.000. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui para não ficar muito longo, mas ele começa em R$ 1.000 e vai subindo, né, ou caindo, dependendo de como tiver ali a curva, né? E daí aqui o vencimento, né? No caso, o IPCA 2040, ele vence lá no mês 8 de 2040 o Renda Mais 2040 lá em dezembro de 59. Por que deu essa diferença aqui se os dois são 2040? Justamente por causa daquilo, né?
O título Tesouro Renda Mais, ele vai começar a pagar lá em 2040, mas vai terminar em 2059. Então, ele vai pagando, né, de forma parcelada. Ele Vamos, vence em vamos fazer 2040 e você recebe por 20 anos um valor mensal. por Por isso que 20 ele tem anos. 20 anos aí de diferença. Exatamente. Então, ele vai acabar lá em 2059, por mais que seja, né, um título que você esteja contratando aqui, que seja 2040. Então Tá vocês bom? prestem atenção, pessoal, em relação à liquidez, porque no Tesouro Renda Mais, que é um dos queridinhos aí do pessoal do grupo, você vai aportar e vai receber mensal e não consegue antecipar essa grana, tá? Exatamente. Se você for, você vai ter que receber por mês, tem que esperar. Então não é tão diferente assim como você pensa em relação lá da Icatu das formas de pagamento. Se você quiser algum pouco mais de flexibilidade, daí tem o IPCA+, qualquer um deles Isso. você consegue sacar o valor. Mas eu estou falando para recebimento no Renda Mais, depois de 2040, você não consegue sacar o valor inteiro, né, Eduardo? Isso mesmo. E a gente já vai entrar no detalhe ali que se você sacar antes também você pode perder dinheiro, né? Já, É, já vamos entrar nisso daí. isso. A liquidez tem um preço. Tudo tem um preço no Exatamente. mercado. Se você antecipar, você pode ganhar mais, mas também pode perder. Então tem uma Exatamente. situação da marcação no mercado aí. Então vamos só ver aqui, né? Entrei no site aqui do Tesouro Direto, né? Né? Para quem quiser achar ali, só digita no Google, né? Tesouro Direto, ele já vai achar ali. Coloca taxas, né? Já puxa todos. Esse daqui, né? São todos os títulos que estão sendo negociados hoje, né? Então, tem bastante título. E vamos simular um aqui, né? Primeiro um IPCA e depois um Renda Mais, pode ser? Pode ser. Só para o Então vamos pessoal não entrar ficar aqui. curioso, o Educa Mais, gente, é para quem quiser fazer faculdade para as crianças aí, tá? Tiver Isso, filhos, aí ele faz a mesma coisa do Renda Mais, só que daí é para faculdade. Você reserva um valor e você vê a data mais ou menos que a criança vai entrar na faculdade, ou até, acho que ensino médio também, para quem quiser pegar criança pequenininha, né? E daí ele vai Na te pagar um verdade, valor por mês. isso mesmo. Na verdade, o Renda Mais e o Educa Mais são exatamente iguais. Então, por isso que eu nem estou entrando aqui Sim. no Educa Mais. Mas eles só mudaram o nome para distinguir aqui a finalidade. Então, o Renda Mais é para aposentadoria e o Educa Mais é para custear a educação, né? Mas eles são exatamente iguais. Tá bom? Tem mais alguma colocação, Felipe? Senão eu vou fazer simulação Não, aqui. vamos simular que é o que o pessoal quer ver. Então, vamos lá. Então, aqui, se você, né, vem aqui no próprio site do Tesouro Direto, né? Tesouro IPCA mais 2040, que peguei para simular, né? Tem duas opções aqui: quanto querem investir hoje e quanto querem resgatar no futuro, né? Quanto que eu quero ter lá na frente. Então, vamos colocar aqui para investir hoje para a gente simular o esforço contributivo ou a sobra salarial que dá de diferença se você optar pela migração. Lembrando, novamente, né, que mesmo que você não opte pela migração, a gente recomenda fortemente que você comece a poupar os seus recursos, porque o seu salário lá da frente, né, sua remuneração lá da frente não vai ser a mesma coisa que você recebe hoje, né? Para quem quiser saber mais ou menos quanto que não recebe, olha lá na palestra, nosso primeiro vídeo, e vai ter as barrinhas vermelhas com os números de simulação. Daí você vai ter uma ideia mais ou menos do quanto que fica devendo para você mesmo lá no futuro, né? Isso Aí mesmo. fica à vontade. Pessoal, Muito só bem. ele vai fazer a simulação ali, e o Tesouro ele não consegue projetar a mudança de taxa. Então, o que ele projetar ali é a taxa de 7, mas você vai aportar por mês durante muito tempo. Então, você vai pegar taxa de todo tipo, ok? Então, o valor dali tá super bom, tá maravilhoso, mas não quer dizer que ele vai piorar ou melhorar. Então, tomem cuidado. Exatamente. Não adianta você querer comparar uma média de 4 com o IPCA 7, ela sempre vai perder, beleza? A não ser que você Tem o dinheiro aplique uma agora, né? vez só o benefício especial que a gente vai receber ali, né? Então, por É. exemplo, recebi lá 50 mil reais, né? Vamos até colocar aqui. Você pode ir lá, simular, né? Aí E, você e garante vai a te dar a taxa. rentabilidade. Isso. Isso. E vai te dar ali, né, todos os parâmetros, ó, você vai receber bruto lá no final, né? Tem o imposto de renda, tem a taxa lá da B3 de 0,25, aquela taxinha que eu falei de custódia, né? E o teu valor líquido lá vai ser 210 mil no final. Isso daqui aplicando uma única vez, né? Isso. Para quem Mas tiver um vamos. dinheirinho guardado, alguma coisa e que queira garantir um dinheiro no futuro por causa de imigração, porque tá com medo de alguma coisa, você pode fazer, aproveitar uma taxa mas como eu disse, ela pode melhorar, então depois não vai ficar com dor de cotovelo. Mas você É, garante ali um valor hoje com taxa travada, tá? Você não vai ter problema quanto a isso, um título seguro. E daí o dinheiro que você tem guardado aí, você pode ir acumulando por mês. Então você pode usar o esforço que você vai receber por mês e ir aportando de novo para
abastecer esse valor ou até um incentivo, até porque o tribunal não quer pagar esse valor à vista, ele não tem dinheiro para pagar à vista, tá? Então, Exatamente. vamos ver. Então, vamos fazer uma simulação aqui, né, considerando que você faça um aporte de R$ 10.000 ali, né, no título, e esforço contributivo ali de R$ 300, pode ser? 300 o pessoal vai ficar entre 200 e 300. Uhum. Então, vamos colocar 250, que vai ser Isso, faz a média. a média. Para magistrado é mais, tá, gente? Perde Não, a 1.600, gente tá? está falando só para servidores aqui. A gente pode até simular mais aqui, né? Depois a Então, gente... aqui, isso. Então, aqui, ó, né, já vai considerar aqui que são 180 aportes mensais, né, no valor de R$ 250, valor inicial investido, e a data de resgate lá, né, 15/8/2040. O valor que você vai colocar vai ser 55 mil ao total, né? Fazendo essa continha aqui. E lá no final, você vai resgatar isso, se você, lógico, não tirar antes o dinheiro, né? Você vai ter lá 157 mil bruto, né? Tira aí, descontando tudo, 138 líquido. Aqui é interessante falar também que o Tesouro, ele traça uma linha aqui, comparando com outros títulos de renda fixa, né? Poupança, CDB, LCI, LCA e fundo DI. Só que aqui tem uma pegadinha, que é um pouquinho tendencioso, né? Então a gente tem que vir aqui e alterar os parâmetros, porque ele coloca uns parâmetros muito baixos, umas comparações muito baixas aqui. Por exemplo, rentabilidade CDB. A gente sabe que hoje em dia é fácil da gente conseguir 100% do CDB, né? Contratação de um título ali, com liquidez diária. Então, ele coloca umas taxas muito baixas para parecer que vale muito mais a pena o Tesouro Direto. Sim. E não é isso, né? É justamente para ser o mais seguro e, teoricamente, o que tem mais menores taxas, né? Então, vamos colocar aqui só taxa da LCI e LCA, não sei, 93. Estabilidade de fundo DI, quanto que dá aí mais ou menos, Felipe? Você está acompanhando? Não tô acompanhando. Eu não gosto de Vamos fundo. colocar aí uns 95, será? É, eu não posso ficar falando aqui minhas preferências que o povo fica pegando. Né? Então, ó, vê que já dá uma diferença, ele quase encosta, né? Então fica muito próximo de muitas aplicações aqui. Então esse cuidado que a gente tem que ter, tá bom? E aqui na barrinha rentabilidade, né, ele aparece a comparação com cada um aqui, né? Ó, você está vendo que, né, o CDB 100% CDI, no longo prazo aqui, ele deu até um pouquinho mais, porque justamente isso, né? O Tesouro é para ser o mais seguro de todos, então, teoricamente, ele tem que ter uma rentabilidade um pouquinho mais baixa, em troca da segurança que ele dá, tá bom? Tem muita gente que pode estar se perguntando aí, uma LCI, LCA, um CDB maior que o Tesouro, será que não vale a pena? Aí você tem que ver por questão de liquidez, né? Essas LCI e CDB normalmente vão pedir para você um tempo para ficar Isso, lá. E também você tem que ver se vale a pena por R$ 1.000, R$ 4.000 ali você correr o risco de uma empresa privada ao invés do governo, tá, gente? Então isso. é a sua aposentadoria. Tomem cuidado em relação a essas taxinhas maravilhosas de banco médio aí, que daí pode ser que dê ruim. Exatamente. Não, e aqui está aparecendo, né, só comparando o Tesouro Direto com 4 ativos, né? Mas existe uma infinidade de ativos, Tem um monte. né? Então, né, você pode investir em várias coisas, só que não vamos entrar aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo, Vai. né? Então vamos lá simular agora também dá para fazer também o quanto eu quero resgatar no futuro, né? Mas eu acho que para a gente vai ser mais interessante aqui Quem fazer quiser usar esse, por exemplo, você já fez o cálculo lá no nosso simulador e você percebe que você precisa de 3.600, R$ 4.000 para vencer um cenário que você não migre. Aí você pode usar isso para você saber quanto você põe por mês, tá? Vamos fazer o PCA mais, Então vamos fazer o Renda o Mais renda aqui mais que o rapidinho, né? nosso tempo, tá? Nosso tempo está acabando. Então, Renda Mais, né, você vai ver aqui também na mesma abinha, todos eles têm simulador, né? Então você vai ver aqui, você vai ver que é um pouquinho diferente a dinâmica. Aqui ele fala com quantos anos que você quer se aposentar, né? Vou colocar aqui 65 ou 62 para as mulheres, né? Opa, aliás, tenho aqui 40 anos, né? E quero me aposentar com 65, tá? Vamos só, né, fazer uma simulação aqui. E quanto de renda extra que eu quero por mês? Não sei, vamos colocar aqui uns R$ 2.000, Põe ou 3.600 que é a minha. 3.600, você quer Eu simular preciso de tudo? 3.600 na RPC para vencer a Previdência. Então vamos lá, você quer colocar o esforço, o benefício pessoal aqui também, ou não quer, ou não Não, é colocamos melhor nada? não pôr porque eu vou receber por mês, então não Então vai vamos lá. adiantar querer pôr muita coisa aí. Então, quando a gente aperta aqui para fazer o cálculo, né, ele já sugere qual o título que você deve, né, investir aqui do Renda Mais, que nesse caso aqui, né,
nessa simulação que a gente fez, é a aposentadoria extra 2050, né, com a rentabilidade aqui do IPCA mais 6,89, né, e o título é 2050, mas ele vence lá em 20 anos, conforme a gente já falou. Então, né, a gente vem aqui, quando a gente aperta para escolher, ele dá uma detalhada, né? Então, você vai precisar lá ter 190 títulos, né? Para receber 3.600 de renda extra por 20 anos. Lembrando que todos os títulos, né, do Renda Mais, eles te pagam por 20 anos, tá? Então, acabou 20 anos, né? Você viveu até 110 anos, né? Você não vai ter essa complementação, certo? Então, o valor ali que a gente aportou foi zero, né? Então, né, fica zero aqui. E a gente precisa comprar, né? Ele sugere o quanto que a gente precisa comprar ali de título, que seria 0,65, que equivale a um aporte de R$ 324,78. Então, se você aportar todo mês ali, né? Nesse cálculo que ele faz, lembrando que, né, o Felipe falou ali que não é sempre essa taxa que a gente vai conseguir aqui, né? Mas, teoricamente, se a gente considerar, né, para fins de simulação aqui, que a taxa continuaria a mesma, né, você precisaria aportar todo mês R$ 324. Ele Para você podia até chegar deixar, lá, né? A gente colocar ali, ó, IPCA é, mais e colocar uma taxa média ali, né? Mas, ia ser um sonho, né? é. Mas no final, né, você recebe lá os seus 3.600, cai na sua conta lá por mês. Eduardo, só faz ali vai ali pra mim no escolher de novo. Vou gastar seu tempo. Pega a calculadora aí, por favor. Só pra mostrar uma coisa pro pessoal. Pega a calculadora aí, normal. Calculador aqui do... É. Faz aí 190 títulos Uhum. vezes o valor do título aí. Valor de título... Um título tá ali R$ 500, né? Onde que tá? Tá lá Não, ali. não tô vendo. Ah, tá aqui. Tá É. coberto pela minha calculadora aqui. 499, 66. Aí, pessoal, se você tivesse R$ 95.000 hoje na mão, você aportava tudo de uma vez um negócio desse daí e você garante por 20 anos R$ 3.600. Isso aí já está com inflação porque esse é o valor mais inflação, tá? Então, se você está com medo e tem esse dinheiro, você pode fazer uma trava dessa aí e ficar tranquilo. E daí o que você conseguir na RPC lá, ou se você não migrar, você já garante. Não é oportunidades, isso aí pode melhorar ou piorar. Estou falando para você que tá barato, você gasta 95 mil e vai receber 3.600 por 20 anos. Faz o 3.600 por 20 anos aí, Eduardo. É vezes 12, né? Isso, 240. Aí você está pagando 100 mil e recebendo 860. Esse é o poder dos juros compostos. Não tem como fugir, né? Uhum. É uma conta boa. Oxa, é aquela velha história, né? O juros sobre juros, ele faz muita diferença no longo prazo, né? Então, é, o mais importante é o aporte constante, né? Durante um prazo longo. Se É. você fizer isso, você precisa de muito pouco dinheiro, né? Por mês Isso, ali. fica tranquilo de conseguir. Ah, não tenho 100 mil, Felipe, não tem problema. Vai por mês que você chega lá. Melhor do que você não ter nada lá no futuro. Isso, exatamente. Então, vamos dar seguimento aqui? Vamos. Então, vamos lá. Agora, uma parte super importante, talvez seja, né, uma parte um pouquinho mais difícil de entender, né? Que é como que funciona, né, a dinâmica de atualização do preço desse título que a gente contrata, né? Na verdade, isso daqui chama marcação a mercado. O que é marcação a mercado, né? É que, na verdade, os títulos, eles variam de preço todos os dias, conforme a expectativa de inflação. Então, se acontece alguma coisa ali na nossa economia, ou inclusive alguma coisa fora do nosso país muito grave, vamos supor ali que estourou uma guerra hoje, Estados Unidos e China, né? Que seria catastrófico, né? Envolveria praticamente todos os países, todo mundo iria ficar desesperado. A tendência é todo mundo tirar dinheiro, né? Querer liquidez. Então, essa instabilidade geraria um estresse lá na curva de juros, né? Na curva de juros futuro, que é os juros que são estimados lá para frente. Então, eu coloquei até uma balança aqui para para ficar fácil de visualizar. Como que funcionam esses títulos, né? Todos os títulos, exceto os títulos Tesouro Selic, tá? Então, isso vale para os prefixados e para os indexados à inflação, que são os com mais, né?
o IPCA+, Renda Mais e Educa Mais. Então, quando os juros, a taxa de juros lá, ela sobe porque tem algum descompasso na economia ou algum medo, vamos dizer assim, né? Sobe esses juros, o que acontece? O preço do título ele cai. É uma balança mesmo. E ao contrário também acontece, né? Se a expectativa, se tudo melhora aqui no nosso país, né? A gente faz um ajuste fiscal ali, e os juros melhoram, né? Lá na frente, todo mundo começa a ver que a expectativa da taxa de juros é começar a cair. Por quê? Porque está melhorando o país, né? Tá se incentivando mais negócios, a nossa balança comercial está melhorando. Então, os juros caem, o preço do título sobe. Então, essa que é a tal da marcação a mercado. O que acontece? Você pode, nessa marcação a mercado, perder ou ganhar dinheiro, dependendo de como se você resgatar antes o título ou não. Se Se você você deixar olhar, até né? isso, se Principalmente. você deixar até Pode. o final dele, né, no vencimento, vou resgatar ele só no vencimento. Você vai ganhar a taxa que você contratou. Então, independente desse sobe e desce aí, né, do preço do título, então se você não fizer nada, você vai receber o que você contratou. Agora, se você tirar antes, você pode perder ou ganhar. Então, muito cuidado aqui, gente, né? Cuidado aqui com o perfil de investimento de vocês, porque eu vou fazer aqui na prática, né? Eu vou mostrar agora uma calculadora aqui para vocês, só para vocês, né, darem uma olhada aqui. É, pessoal, quem não tiver estômago não olha, tá? É, A taxa contratada está garantida no final, por isso que a gente fala de liquidez. Se você quiser isso, tirar antes, toma cuidado que vai estar negativo ou vai estar positivo. Dos dois jeitos é tentador. Você querer tirar antes ou você ficar nervoso porque está negativo, tá? exatamente. Então, vamos pegar aqui, né, só na simulação rapidinho aqui, pode ser o Tesouro IPCA 2040, ou melhor, vamos pegar o Renda Mais aqui, né? Vamos pegar o 45, né? Então, o 45 aqui, ó, né, vocês veem que ele está pagando ali uma taxa de 6,92. Então, vamos mudar a taxa da compra aqui, 6,92. A data, né? A data, isso. É 64. Eu acho que é embaixo, Eduardo, é o início. Opa, muito obrigado. É o 64. 2064. Isso aí. E vamos supor aqui, gente, que a gente tenha lá investido, né, independente de quando você tira esse título, né, vamos supor que você foi fazendo aportes, né, constantes, regulares, e também colocou o benefício especial, que é o valor que a gente recebe, né, por aderir, né, à migração do RPC. Então, vamos supor que você tenha guardado lá R$ 100.000. E a tua taxa contratada lá, nesse título aqui, foi de 6,92%. Se a expectativa da taxa de juros, tudo começar a melhorar e a taxa de mercado cair para 5%, e você quiser tirar vender esse título, você vai ter uma rentabilidade aqui ó, de 103%. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? É isso que eu quero fazer. Pois bem, mas assim como está, né, pode ser que ela caia e a gente espera que isso aconteça, né? Ela também pode subir. Vamos supor que ela suba ali para 8%, ou para 9%. Então você vai perder dinheiro. Então imagina você olhar aqui para o teu título, né? A economia está indo para o buraco, você vê, está todo mundo desesperado, todo mundo falando para você, né? Vender todos os teus bens, ir para fora do país, morar fora, né? É, Então todo mundo, quando chega uma hora dessa, tá todo mundo desesperado, todo mundo, e entra daí aquele efeito manada, né? Que a gente conhece bem, né? Que você quer ir, né? Atrás, você acaba indo, né? Involuntariamente atrás das opiniões de todas as outras pessoas. A gente não vai entrar muito nesse campo aqui, né, psicológico, mas a minha reflexão que fica aqui você tem estômago para aguentar isso, né? Você aplicou lá no Renda Mais, olhou, abriu o teu aplicativo ali do banco, tá vendo que você está perdendo 50%, você vai ter estômago para deixar esse título, mesmo sabendo que isso é só temporário e vai reverter lá na frente, ou você vai se desesperar e vender antes com prejuízo? Né? Então, esse é o alerta que a gente faz aqui. lembrando, Tá bom? pessoal, que se você ficar até 2064,
ele fica positivo no 6,92 que você contratou, gente. Então tem que Isso mesmo. quando você for comprar um tesouro, tem que ter a tranquilidade de você aguentar até o fim. Se aguentar até o fim, não vai dar ruim de acordo com a taxa que você pegou ali, Isso. né? Essa Mas calculadora, ela só mede a marcação a mercado, se você for vender, né, o título antes do vencimento. Então, tanto que se você vê que, né, coloca aqui a mesma taxa, ele vai dar zero. Não é zero de rentabilidade, é que é só a diferença, né, para saber quanto que você vai ganhar, ou quanto que você pode ganhar mais, ou quanto que você pode perder também. mostra só pro Tá bom? pessoal que a taxa que você está usando não é a Selic, é aquela taxinha ali do site, aquela taxa que fica do lado Ah, ali. isso mesmo. Essa aqui, ó. Essa daí. Essa que vai modificar. Essa aí está comparada a uma Selic de 15 hoje. Se a Selic vier a 10, a 6, a 8, essa taxa aí, ela tende a dar aquela baixada e você Isso. vai ter um lucro muito bonito ali. Mas, Isso mesmo. né, Essa taxa, se vamos supor ali que a Selic venha a cair a mais ou menos ali 11, 10, né? Provavelmente essa taxa aqui vai ficar nos 4,5, 5, né? Então vamos colocar aqui 4,5, 4,5. assanhar a lombriga Então, da pessoa aí, ó. olha só a baita oportunidade que tem aqui, porque a gente está num momento muito bom, né, de investir nesses títulos. Porque, né, muito bem, o Felipe já falou ali que nós estamos com as taxas altas, né, então, consequentemente, se né, acontecer da economia vir a melhorar, né, a gente tem um ganho na marcação ao mercado, a gente pode resgatar esse título antes e ter um belo uma rentabilidade aqui, né. Isso Lembrando aí. que isso daqui independe do ano, né, pode ser que aconteça isso daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas quando você prender, né, você vai ter essa rentabilidade. É A sua lógico que a só tua toma. rentabilidade você vai dividir daí ao longo dos anos, né, A gente não para está saber exatamente. recomendando, né, Eduardo? A gente não está recomendando nada, não é recomendação, é só Não é educacional para recomendação. vocês ficarem tranquilos aí. Só que ele colocou ali a taxa de 8,9 também, Isso. foi pro vermelhinho. Então, É, você tem que ter consciência do que vai acontecer. Ah, mas pode ficar bom, mas também pode é, ficar ruim. O importante é você ver se isso é adequado no seu perfil e você vai estudar para ver. Hoje, a nossa ideia aqui não é te recomendar um produto, é só para você ter ideia de como funciona e ver se funciona para sua vida aí. exatamente. Então vamos já caminhar para o final, né? E como que eu consigo, né, comprar esses títulos? Bom, né, ou acessar, né, a plataforma ali do Tesouro Direto. Existem basicamente quatro formas ali, né, da gente se expor aos títulos do governo federal. Um deles é o próprio programa do Tesouro Direto, você compra direto no site, né, só lembrando que você precisa estar vinculado em uma corretora, né, de valores, então essa corretora que ela vai fazer o link, né, com o Tesouro Direto, mas você pode comprar diretamente lá no site do Tesouro Direto. Acho que o Ele Renda tem Mais a, tá pagando por Pix, não tá pagando? Você tá sabendo? Eu não não testei. estou sabendo dizer, pode ser que seja, essa parte eu não fui atrás, Eu vi mas alguma seja, coisa que o Renda Mais eles estão deixando fora de corretora, mas eu não confirmei porque eu já tenho corretora, né? Mas depois eu vou ver isso aí. pode ser, né, mas a gente confirma essa informação. Então, aqui, a taxa de custódia, ela vai incidir sobre 0,2% ao ano, né? Se você investir direto ali na plataforma, vai ter um imposto de renda que vai de 22,5% a 15%, dependendo da data do resgate ali, né? E o IOF regressivo, se você retirar esse investimento em 30 dias, você vai pagar IOF. Se passar de 30 dias, né, o que a maior parte das aplicações acontece isso, né? Você não paga nada de IOF, tá? A segunda hipótese aqui é direto nas corretoras. Só um cuidado aqui, gente, que em corretoras pode ser que venha lá uma linha Tesouro Direto e outra Títulos Públicos. Qual é a diferença? Esses títulos públicos eles podem ser negociados ali no mercado secundário. Então, qual que é a desvantagem disso? A corretora, ela não te mostra, mas ela está te cobrando uma diferença na taxa ali. Então, vamos supor que a taxa, você olha lá no Tesouro Direto, e a taxa contratada seja 7, ali no mercado secundário, pode ser que a corretora esteja te cobrando 6,92 e fique com essa diferença ali como rentabilidade para ela. Então tem que ficar bem esperto. Além disso, ela cobra uma taxa de corretagem, né, que vai de 0,1 a 0,5% ao ano, e justamente esse spread que eu falei, né, que é essa diferença na taxa. Então, sempre prefiram
mesmo que seja por corretoras, todas as corretoras, elas têm uma aba ali, Tesouro Direto. Então, só cuidado, gente, para não entrar nos títulos públicos, tá? Porque vai ser, normalmente é desvantajoso, tá? Os títulos públicos vai ter títulos que não tem no Tesouro Direto. Então, para quem quiser uma estratégia específica, vale a pena. Para o dia a dia, É, tomem cuidado. mas dentro de títulos públicos vai estar lá também Também. os títulos do Tesouro Direto. Então, é uma pequena malandragem ali das corretoras, tem que ficar atento. Terceiro tipo ali são fundos de investimento, né? Quando você quer delegar, né, não quer se preocupar muito, você passa, né, a, a gestão, né, dos ativos para um gestor, né, de fundos ali, e ele com a sua equipe de analistas financeiros ali, eles vão normalmente tem fundos de investimento que faz uma gestão ativa e tem fundos que fazem gestão passiva. Qual que é a diferença? A gestão ativa, ele vai ficar comprando e vendendo título conforme ele achar que tá o mercado. Ele acha que vai cair a taxa de juros, então ele vai, né, comprando um pouco mais de títulos e vendendo. Então ele vai fazendo esses rebalanceamentos. E o passivo não, ele só compra e fica lá. Então a taxa de administração é bem variável. Tem um come cotas, né? O que é esse come cotas? Na verdade, é uma antecipação do imposto de renda. Ele vai cobrando de tempos em tempos, né? Ele cobra uma pequena porcentagem de imposto de renda, ele é antecipado ali. Nos fundos de investimento, ele não te. Como você investiu, né? E comprou, vamos supor que comprou 100 títulos ali, 100, né? Unidades do fundo, ele só vai te descontando uma partezinha, né? E não te repassa necessariamente esse custo. Então, ao invés, né, passou um ano, 2 anos, ao invés de você ter 100 ali, você vai ter, vamos supor, 99,8, né? Então, ele vai te descontando um pouquinho ali, que é só, importante também dizer, só sobre a rentabilidade, né? E a última forma é os ETFs, né? Que aqui no Brasil, ali na Bolsa, né, ele está, basicamente, ele negocia dois títulos, né? Que é o AB11 e o Fixa11. Se você digitar lá no Home Broker, IMAB11 já vai aparecer ali o nome do título. E é como se fosse um fundo de investimento passivo, né? Você deixa lá e ele replica um índice. Então, o IMAB ali, ele vai pegar um índice dos pré-fixados, né? Vai lá o IPCA mais, se eu não me engano, ele pega todos os títulos, né? Um pouquinho de cada um ali e faz uma média, né? E daí você vai receber essa rentabilidade ali de acordo com a média, né? Do índice. E o Fixa 11, se eu não me engano, são mais, aliás, ao contrário, uma B11 são mais curto prazo, né? Acho que, se eu não me engano, até 5 anos, e o Fixa 11, daí sim, são todos os títulos, faz uma média ali e daí essa média você acaba recebendo a rentabilidade pelo ETF. Ele tem um custo ali na B3, né, de 0,03, né, que come um pouquinho da rentabilidade, e tem uma taxa de administração que é de 0,25 para o IOAB e 0,3 ao ano para o Fixa 11. E também tem o Come Cotas. Então, ele tira um pouquinho de rentabilidade, mas você fica tranquilo, delega a gestão ali e é super líquido, né? Você consegue comprar e vender ali bem, bem tranquilo. Tá bom? Felipe, da minha parte deu aqui, né? Deixo aqui o meu contato, né? O meu telefone, o meu e-mail e o meu site aqui, para quem quiser, né, tiver curiosidade, podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. E fico à disposição aí para eventuais, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato que eu tento responder o mais rápido possível. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de ter você aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Infelizmente, o nosso tempo é apertado, senão a gente podia bater bola aqui sobre Tesouro Direto. Vai longe, né? Mas eu preciso te. Eu tentei dar um panorama bem, né, geral, assim, tem muito mais coisa para falar, mas o objetivo também não é ser, né, é, falar tudo nas minúcias, né? A gente dá um panorama geral para a gente ter uma opção a mais ali, entender como funciona o mecanismo para a gente, né, ter essa opção disponível para a gente poder inflar um pouquinho mais ali a nossa poupança da aposentadoria, que é uma coisa tão importante para todos nós, né? A nossa ideia aqui é só fomentar, né? Criar uma expectativa mínima para que a pessoa
também possa ir atrás, porque se a gente fosse pegar só os renda mais, os IPCA e falar todas as Isso. estratégias possíveis, a gente ia demorar muito. Então vocês agora estão um pouquinho mais sabedores de Tesouro Direto, as IAs aí vão ajudar vocês a espalhar, a aprofundar esse, e daí tem o Eduardo para poder tirar dúvidas, tem eu, tem a gente lá no grupo, vocês fiquem à vontade. Eu vou liberar o Eduardo aqui para a gente, que tem dentista e eu tenho mais uma reunião também. Muito obrigado, Eduardo. Se você quiser falar mais alguma Muito coisa, obrigado. fica à vontade e Eu a acho que gente da se minha vê. parte eu queria falar isso, né? Só reforçar mesmo que isso é importante, né? Independente de quem migre ou não, né? Todos nós devemos poupar um pouquinho de dinheiro ali, né? E separar para o nosso eu do futuro, né? Que isso vai fazer toda a diferença. Então, Tá bom? beleza. Muito Um abraço, obrigado, Felipe. Eduardo. Um abraço. Tchau, tchau.